Fala moçada, beleza? Mais uma aula de visão celular, né? A sequência daquela de ciclo celular, agora a divisão celular. A mitose primeiro, depois uma sequência meiose e ainda no final gametogênese. Tá legal? Porque para falar de gametogênese a gente precisa lembrar da meiose, beleza? Então tá aí, ó. Aqui um esqueminha mostrando para vocês a mitose acontecendo, desde o processo de interfase, que é aquele momento em que a célula se prepara para dividir, até o momento em que ela começa a divisão, né, passando por todas as etapas até formar duas células, então. Vamos lembrar rapidamente, mitose. O que é mitose? Mitose é um processo de divisão em que uma célula se divide e dá origem a duas células geneticamente iguais com o mesmo número de cromossomo. Quase todas as células do nosso corpo realizam mitoses sucessivas o tempo todo, tá legal? Umas mais, outras menos, é claro, né? A mitose, então, ela é utilizada para poder regenerar tecidos lesionados, recuperar tecidos lesionados, como uma fratura óssea, por exemplo. Ela é usada na recuperação, na substituição de células perdidas, como as do epitélio. Ela é importante no processo de crescimento e até reprodução, tá bom? Então, na mitose, nós temos aí 4 fases. A primeira fase é a prófase. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, moçada. Durante a mitose, uma série de ocorrências vão acontecer. E eu quero que vocês compreendam essas ocorrências. Não só fique decorando isso, tá legal? Mas eu quero que vocês sejam capazes de olhar para uma célula e compreender, enxergar o que de fato está acontecendo naquele momento e aí poder identificar aquela fase. Então observe aqui, por exemplo, ó, que depois que fez a interfase, a célula já se preparou para dividir, houve duplicação do centríolo, cromossomo e tudo mais. Essa célula, no final da prófase, observe que aqui, ó, você está vendo? Aqui a gente tem a carioteca, não dá para ver bem aqui, mas tem o nucleolo, e aqui já não tem mais carioteca, já não tem mais nucleolo. Então, primeira ocorrência importante que acontece já na prófase é desaparecimento, tá aqui falando para vocês, ó, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, tá legal? Os centríolos estão migrando para os polos, observem, né? Aqui eles estavam juntos, ó, aqui eles já estão migrando para os polos, tá? E aí, na sequência, vem uma das fases mais importantes da mitose, que é a metáfase. Metáfase tem esse nome por conta da metade. Então, os cromossomos se encontram aqui, ó, no meio da célula, no centro da célula, uma região que a gente chama de equatorial. Tá? Os centríolos já estão em posição aqui, ó, em polos, né, nos seus respectivos polos, e os cromossomos se encontram naquilo que a gente chama de maior grau de condensação. Ou seja, se eu estiver pesquisando célula, cromossomo em microscopia, por exemplo, é muito mais fácil de observar durante a metáfase, porque eles estão mais condensados e, portanto, são mais fáceis de serem observados. Na sequência, vem a anáfase. Gente, falou em anáfase, lembra que alguma coisa está separando. Na mitose, quem separa são as cromátides. Então vamos lembrar que os cromossomos estavam duplicados. Olha aqui, ó, tá? Tá vendo a flechinha, ó? Cromossomos estavam duplicados. Esse cromossomo duplicado ele tem 2 cromátides, que a gente chama de cromátides irmãs. Percebam que na anáfase, essas cromátides irão se separar. Tá legal? Isso é importante, graças à ação do fuso, né? Lembra que os fusos, cinetócoro e tal, o fuso vai se ligar ao centrômero do cromossomo e vai separar cada cromátide para um polo. E na sequência vem aqui a telófase. A telófase vai acontecer aquele processo chamado de citocinese, né? Então eu tinha uma célula assim, ela vai fazer esse estrangulamento. Quem vai promover esse estrangulamento, essa contração na célula, é uma proteína, principalmente a actina, que é uma proteína contrátil. Então ela vai estrangular a célula, garantindo a separação e divisão, formando duas. Perceba também que além da citocinese, na telófase reaparecem, né, a carioteca e o nucleolo. Dá para ver o nucleolo aqui com mais detalhe agora, tudo bem? Então vai acontecer, a telófase é mais ou menos o oposto do que acontece na
prófase, tá? E aí então, no final, nós teremos aqui duas células geneticamente iguais, com a mesma carga cromossomial ou cromossômica. Só um detalhezinho que pode ser interessante, moçada. Existe um exame, a gente já conversou quando eu falei de ciclo celular, que é chamado de cariotipagem. É aquela análise dos cromossomos nuclear, né, que a gente faz para poder identificar uma possível síndrome, alguma mutação que suspeita que a criança, por exemplo, possa ter, né? Aí então vai colher o material dessa criança, vai para análise de cariotipagem. Para a gente fazer uma análise dos cromossomos, é melhor que ela esteja em metáfase, lembra disso então. E aí é utilizada uma substância, entre várias, né? Por exemplo, essa aqui, ó, a colchicina, em rosa aqui para vocês, ó, a colchicina, tá legal? Essa colchicina aqui, moçada, o que ela vai fazer? Ela vai interromper a formação do fuso e, consequentemente, vai impedir que a divisão prossiga. Então, ela vai interromper a divisão celular exatamente na fase de metáfase. Veja bem aqui pelo desenho, ó, você tem os fusos, né, formados aqui, e é lá na anáfase, olha aqui, ó, que os fusos vão fazer o quê? Vão puxar, né, cada cromátide para o seu lado. Bom, se eu não tiver fuso, essa separação das cromátides não vão acontecer, consequentemente, a minha divisão celular ela é interrompida durante a metáfase. E isso é importante por quê? Porque na metáfase os cromossomos estão mais condensados, então durante o estudo da cariotipagem é melhor que eles estejam mais condensados na fase de metáfase, tudo paradinho, bonitinho, show de bola, para que fique mais fácil o estudo, tá bom? Então isso é importante. Pode acontecer de aparecer em vestibular, né, falando da diferença de mitose no animal, que é a que a gente acabou de ver, e mitose no vegetal. Moçada, se vocês observarem aqui no esqueminha que eu coloquei para vocês, ó, né, já dá para a gente observar algumas diferenças então. Perceba, na mitose animal, eu vou ter lá a parte cêntrica, né? Porque eu tenho centríolo, tá aquele aqui, ó, o centríolo aqui embaixo, ó, tá vendo? Centríolo, né? Já tá duplicado e tal. E a divisão animal. Então ela é cêntrica, porque tem centríolo. Ela tem áster, que são essas estruturas que vão sair aqui do centríolo para a formação do fuso. Então ela é astral. E ainda ela tem uma citocinese do tipo centrípeta. Por que centrípeta, moçada? Porque ela vai de fora para dentro. Ela vai fazer esse movimento aqui para poder se dividir e formar duas. Já na célula vegetal, observe que isso não acontece. Ó, você não está vendo centríolo aqui, você não está vendo ásteres aqui. Portanto, ela é acêntrica e ela é anastral. Outra característica é que ela é centrífuga. Por quê? Centrifuga. Ela vai partir do centro para fora, ó, centrofuga, tá legal? Então perceba que ela parte daqui de dentro, a divisão começa de dentro para fora, tá legal? Quem promove essa divisão, né, do centro para fora na célula vegetal é uma estrutura formada chamada fragmoplasto. Então o fragmoplasto ele vai fragmentar, o próprio nome já está dizendo, né? Ele vai começar a ser formado aqui no centro, ó, da célula, esse aqui é o fragmoplasto, e ele vai dividir, perceba, a célula em duas partes, tá legal? Quem forma o fragmoplasto, e aí vem uma questãozinha importante que pode aparecer lá no vestibular, é o complexo golgiense. O complexo golgiense ele é super versátil, né? Ele tem um monte de funções importantes, entre essas funções, a formação do fragmoplasto, garantindo a divisão centrífuga dos vegetais. Beleza, moçada? Isso é mitose. Eu vou para meiose no próximo vídeo. Fechou? Valeu, moçada. Obrigado.